Que Deus, o senhor é novo ainda, desculpa. Não, vai lá, vai devagar, tem que ter bastante gente. Vai, filho, vai. Claro que dá. Força! Vai indo. Desculpa, sim, viu? Eu pensei que tinha mais tempo aqui. Não. Graças a Deus, e só em cima de doações mesmo, né? Meu Deus. Quando nós olhamos, pastor, chegamos aqui, não tinha nada, disse, nossa Jesus. Não é mais. Mas sabe que eles estão acostumados lá na Bahia? Você vê, Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, ó, fazendo esse vídeo para mostrar a tua doação e a tua oferta. Tem chegado aqui em Taquara, no interior de Taquara, Rio Grande do Sul, no desafio Nascido para Vencer. Uma comunidade terapêutica que sobrevive com doação, muita oração, né? E não tem ajuda do governo. Está em fase de adaptação, construção. E nós chegamos de São Paulo aqui, para a glória de Deus, né? Para a alegria nossa, mas a glória de Deus. E nós poder chegar aqui e ser resposta para essa comunidade também, além das outras 4 que já vão ser abençoadas, umas já foram e outras irão. Estamos aqui com os pastores missionários de várias cidades de São Paulo. Meu pastor, né, que eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, o pastor Marcelo Santos. E nós estamos aqui para abençoar esses irmãos que estão aqui em busca de uma libertação através do Evangelho, que é poder de Deus para aquele que crê. Eu sou fruto de comunidade terapêutica, por isso que eu digo que a libertação em Cristo Jesus. Está aqui um pastor que se entregou para a obra, para cuidar de pessoas que também é fruto de comunidade terapêutica. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós chegamos aqui com essa doação, porque eu sei a necessidade que essa casa passa. O pastor tem a oportunidade de orar e agradecer. O senhor tem a oportunidade agora. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por todas as coisas. E dizer, Lindomar, que quando nós chegamos aqui, falaram para nós que quem olhasse para aquela lomba nunca ia subir aqui em cima para abençoar nós. Eu quero dizer que as pessoas podem tentar te parar na sua caminhada, fazer você se entristecer, mas Deus a quem te chamou, Ele diz e confirma, né, que os escolhidos dele jamais mendigará o pão e nem passará a necessidade. Então isso aqui é fruto de oração, isso aqui, a gente ora aqui, mas alguém precisa ouvir a voz de Deus pro lado de lá. Né? Então eu quero agradecer também a cada um de vocês que ouviram a voz de Deus e chegaram até este lugar. E a gente quer agradecer orando em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amados. Amém? Prazer, um privilégio mais uma vez estarmos na casa do Senhor, cultuando ao nosso Deus, trazendo a palavra do Senhor. João capítulo 4. João capítulo 4. Nós estamos passando por uma série chamada Prioridade. E assim como todos os irmãos aqui dessa casa, que têm acompanhado também online, eu tenho sido levado a um lugar em Deus para rever as prioridades. Quais são as nossas prioridades? Porque a prioridade, na verdade, ela emana da gente procurar ser eficiente e também ser eficaz. Às vezes a gente tem até a movimentação dos elementos certos, mas se a gente movimenta os elementos certos, talvez numa sincronia, numa dinâmica errada, a gente acaba perdendo a eficácia. E o Senhor está nos chamando esse tempo para que nós nos tornemos uma igreja, pessoas, servos eficientes e também eficazes. E qual a diferença básica de um para o outro? A eficiência é aquele mecanismo que não falha, que está sempre rodando. Mas a eficácia, ela é a provisão, ela é a resposta pontual na hora certa. Então muitas vezes a gente foi até levado para um lugar de eficiência,
Mas nesse tempo Deus tem nos levado para um lugar de eficácia, para sermos a resposta, aquela oração que chega na hora certa, aquela provisão que chega na hora certa, aquela mensagem que chega na hora certa, porque o dia depois poderia ser um dia tarde. Então nós estamos buscando que seria uma elevação de nível da questão nossa da eficiência para nos tornarmos eficazes. Então eu vou compartilhar com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração, amém? João capítulo 4, eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, porque tem muita coisa para a gente compartilhar nessa noite. João capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que o te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, e disse-me tudo quanto tenho feito. Amém? Amém. Colocar essa mensagem, o Senhor quando ministrou meu coração, dentro de uma temática de prioridade, é um desafio, mas ao mesmo tempo, algo glorioso, recebido da parte de Deus. Porque nós estamos numa série de prioridades. E o que eu aprendo com essa mulher, e é exatamente sobre isso que a gente precisa entender. A nossa vida com Deus, ela precisa ser a nossa prioridade. A nossa vida com Deus, ela precisa ser a nossa prioridade. Muitas lições eu quero trabalhar com vocês ao longo desse texto. Dentro de um contexto que nós temos uma mulher samaritana, judeu e samaritano não lidavam naquela época, e Jesus passando, e a Bíblia diz que ele voltando outra vez para Galiléia, ele disse: e é necessário passar por Samaria. Jesus, ele nunca perdeu a essência daquilo que de fato ele cumpriu na terra. Ele é o nosso Salvador. Você vai reparar que capítulos antes, ele passa por Samaria, mas ele não entra. Mas agora ele diz: é necessário passar por Samaria. E o que ele acha em Samaria? Ele vai cansado, ele senta à beira de um poço. Então eu já tenho uma lição que eu aprendo com Jesus. Mesmo o cansaço não faz Jesus perder a classe. Ele senta na beira de um poço, porque a Bíblia vai dizer que a mulher chegou depois dele. Então ele não invade. Ele não invade uma propriedade que não é dele. Ele estava cansado. A água para ele representaria matar a sede do corpo físico dele. Mas ele disse: não tem dono nesse poço. Então, até que chegue o dono, eu vou me sentar. E a mulher chega depois de Jesus e ele pede a ela essa água. E o que a gente aprende com isso? E quando ela chega? E uma das coisas que a gente mais passa desapercebido, você vai ler discorrido ao longo do capítulo todo, ela era uma mulher que entendia tudo dos ritos religiosos. Quando ele chega e pede a água a ela, ele diz: acaso és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Nós vimos ele dando água para as nossas gerações, para os animais. E ele diz: dá-me um pouco dessa água. Ela disse assim: você não tem corda e o poço é fundo. E Jesus, pensando aqui comigo: minha filha, se eu não pus a cabeça no poço quando você não estava, agora você está me perguntando de uma corda. Se você entendesse quem te fala e a água que eu tenho para você, você nunca mais teria sede. Só que uma coisa que o Senhor me colocou e chamou muita atenção dentro desse texto, porque você vê que era uma mulher que ela tentou convencer dentro do discurso e das palavras que ela proferiu até esse encontro legítimo com Jesus, de que ela entendia absolutamente tudo dos ritos. Ela respeitava a herança, ela respeitava a história, ela respeitava as tradições. E Jesus, quando começa a interrogar com ela, e ela diz: eu sei, os meus pais te adoravam no Gerezim, os meus pais adoravam, ela não entende do Messias.
E aí ele diz, sou eu quem falo contigo. Então você percebe que do bloco religioso, ela era uma mulher muito preparada. Ela tinha um preparo muito consistente dentro daquilo que ela proferiu. Ela tinha noção e consciência de tudo. Só que aí Jesus pega e ele toca na ferida e ele diz assim, tá ok, eu já entendi que você sabe absolutamente tudo das leis. Mas tem algo dentro de você que as leis ainda não produziu mudança. Vai lá chamar teu marido. E ela se espanta e ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, disseste bem, se tiveste 5 e o homem que você vive hoje não é o teu marido. O que eu aprendo com essa mulher, e a gente precisa estabelecer a prioridade correta. Essa mulher, ela teve outros casamentos, além dos 5 maridos. Ela era casada com a história, ela era casada com as tradições, ela era casada com as leis que tinham na época, ela preservava muita coisa, mas de que adianta saber tudo do que nada importa? Do que de fato não te transforma? De que adianta você ser um doutor em coisas que você levanta uma bandeira de que você tem um ultra super conhecimento, mas que não produz transformação? Então esse é algo que eu quero deixar para os irmãos. Se o teu conhecimento não produz mudança, você não toma remédio, você se engana com placebo. Se o teu conhecimento não produz mudança, você não toma remédio, você se engana com placebo. Porque quando você vai desenvolver uma medicação, o que é o placebo? O placebo é uma amostra falsa daquela medicação que está em teste, para que aquele grupo que está sendo examinado não saiba quem tomou o remédio e quem tomou o placebo. Então, eles não têm aspectos diferentes, mas a reação de um para com o outro, para que você não tenha na amostragem alguém que diga, eu senti uma reação. E se ele está dentro do grupo da amostragem que tomou o placebo, qual é o motivo da tua reação? Então é uma versão falsa de um remédio que não cura. E é exatamente isso que a gente aprende com essa mulher, ao tempo todo. Só que o Senhor me chamou e o Senhor ressaltou os meus olhos, porque você vê que ela chega. E mesmo no encontro com Cristo, e eu tenho uma correlação desse versículo com o cego da aldeia. Porque no primeiro instante, ele diz, você vê alguma coisa? Ele diz, eu vejo homens como troncos de árvore. Essa mulher, ela fez exatamente a mesma coisa. Porque ela disse, Senhor, dai-me de beber dessa água, para que eu não precise mais vir aqui. Quantas pessoas têm chegado a Cristo só para não ter o trabalho de continuar a jornada? Quantas pessoas têm chegado a Cristo? Quantas pessoas têm entregue a um Cristo só para não ter o trabalho de continuar na jornada? Esse evangelho fácil, esse evangelho de que vem, tudo mudou, você não precisa mais vir, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que era a 6ª hora do dia. 6ª hora do dia no calendário judaico é meio-dia. Irmãos, aquela região de Sicar ficava à beira, nas margens de um deserto. Quem tira água de um poço ao meio-dia? Aquela mulher, ela era escorraçada da sociedade. Ela não tinha contato. A inconstância da vida amorosa e conjugal dela tirava dela, fazia dela ser uma guardiã dos ritos dentro no interior dela, mas ela não poderia conviver com aquela sociedade. Então ao meio-dia ela ia tirar água. Os irmãos aqui que são de roça ou conhecem pessoas sabem. Tinha um ditado que a avó falava, quem chega cedo no poço bebe água limpa. Para você tirar a melhor água do poço, ou você chega cedo, ou você vai no final do dia. Porque ao meio-dia já bateu muito balde, já bateu muita corda, a água é barrenta. A água não presta para beber. Mas aquela mulher, ela vinha sendo sufocada, tomando uma água suja, por um pecado que ela não tinha força. E ainda assim ela quis convencer o mestre sobre a importância daquela água e daquele poço. E fica uma lição muito grande para nós. Porque quando ele pergunta do marido dela, ela prontamente diz a verdade. E ele reconhece, ele diz, disseste bem. O homem a qual tu vives hoje não é o teu marido, disseste a verdade. E é aqui que eu quero entrar na palavra propriamente dita. Quando você estiver de frente com Jesus, irmão, não dá a volta, fala a verdade.
Fala a verdade. Não tenta explicar para Jesus os teus pecados. Não tenta explicar para Jesus as tuas razões. Não tenta explicar para Jesus todos os ritos. Diante de Jesus a gente se prostra. Diante de Jesus um Jairo se prostrou e pediu socorro para uma filha. Diante de Jesus aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes dele e ela foi curada. Ele está passando, ele diz, e é necessário passar por Samaria. E aquela mulher, quando tem um encontro com Jesus, e que ela fala a verdade, naquele instante a vida dela começa a mudar. Nós precisamos ser verdadeiros nesse tempo diante de Deus. A nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida de prioridade real. Se aquilo que você luta para conhecer e para se aprofundar não produz transformação, você precisa urgentemente repensar a tua vida com Deus. Irmãos, você pode saber tudo do que nada importa, como eu já disse. Você pode saber tudo de Deus sem conhecer o próprio Deus. Nós vivemos a era e a geração do conhecimento. Hoje nós temos disponíveis muitas fontes de conhecimento. É muito fácil hoje você saber. Até ler a Bíblia hoje se tornou mais fácil. O ponto é, quanto de experiência você tem tido com o Deus da Bíblia que você lê? Porque Deus, Ele quer te dar experiências, além do conhecimento. E que o teu conhecimento seja sólido em Deus, a partir das tuas experiências. Quantas vezes, e nós ouvimos isso do pastor Juscelio, irmãos, nós podemos pregar muito bem aquilo que a gente vive muito mal. E é tempo, e o Senhor está nos chamando para estabelecer a verdadeira prioridade da vida com Deus. E a vida com Deus que nós precisamos estabelecer com o Senhor passa por a gente assumir diante dele a verdade. Nós precisamos entrar nos nossos aposentos, no nosso secreto, e dizer para o Senhor: Senhor, me muda nisso, me ajuda naquilo. Amados, pelo amor de Deus, Jesus foi levado para o deserto e ficou lá 40 dias. O povo de Israel foi levado e por 40 dias eles também atravessariam e demorou 40 anos. O que eu aprendo com isso? Deserto todo mundo vai passar. O tempo do deserto depende da tua obediência e do teu entendimento. O reino de Deus, ele é um reino de princípios. Como a gente tem ministrado princípios no reino de Deus? E muitas vezes, uma das coisas que nós nos equivocamos ao longo do tempo, nós tentamos acessar Deus pelo nosso serviço. Nós tentamos acessar Deus muitas vezes pelo nosso cartão de ponto nas agendas eclesiásticas da igreja. Mas eu te digo uma coisa: se você antes não entregou o teu coração, eu digo como um profeta de Deus nessa noite para você que está assistindo, para você que está aqui, para tudo que você está fazendo e redefina a tua prioridade. E a tua prioridade, ela tem que ser, como dito na tua palavra, te conhecer e prosseguir em te conhecer. E esse é o alvo da minha vida, te conhecer, ter experiências reais contigo, Senhor. Aquela mulher, ela aceitou, ela pediu da água com uma primeira motivação: eu não quero mais voltar aqui, me dá logo então essa água. E Jesus diz assim: não é para você ter menos trabalho, mas é para você ter o trabalho com a motivação correta. Irmãos, servir a Deus, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, e nós precisamos reposicionar as nossas falas. Você sabe qual é o grande desafio da nossa geração nos dias que a gente vive? A gente quer vencer em tudo. Nós não fomos chamados para vencer. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas a vitória para a terra, a vitória para o céu, pode ser uma perda na terra. Quantas vezes a gente perde para ganhar? Sim. A gente perde, a gente pode ter razão numa discussão na empresa e a gente assume a culpa. Sim ou não? Nós somos servos de Deus. Diz: não, fui eu, desculpa, eu peço. E a pessoa está olhando dizendo: não foi ele foi vítima. Aos olhos da terra nós perdemos, mas aos olhos dos céus nós ganhamos. Nós precisamos entender, porque Paulo, ele chega para Timóteo e ele diz assim: combati o bom combate,
Acabei a carreira e guardei a fé. Nós não fomos chamados para vencer, nós somos chamados para combater. Vai ter vitórias que a gente vai ganhar na terra, vai ter vitórias que a gente vai perder na terra, mas diante de Deus, no final da nossa vida, que nós possamos erguer a nossa voz e dizer como Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Qual é o combate que você, muitas vezes, pelo histórico de derrotas na terra, está deixando de combater? Esse reposicionamento, a partir do estabelecimento de uma prioridade correta da tua vida com Deus, ele vai transformar todas as coisas. Por que eu te digo isso? Porque toda esta série, ela nasce a partir dessa mensagem que está sendo ministrada hoje. A tua vida com Deus é a tua coluna. Você já viu uma pessoa, ela sente inúmeras dores no corpo inteiro, derivado de uma coluna fora do lugar? Tem gente que sente dor na cabeça, tem gente que sente dor na sola do pé, e aí você vai num médico e ele diz assim: você está com a coluna fora do lugar. O teu corpo está sentindo porque a tua coluna está desajustada. Mas eu tenho uma notícia para você: o quiroprata do céu, Jesus de Nazaré, ele decidiu passar por Samaria, e ele vem hoje alinhando a tua coluna, ele vem hoje te fazendo beber da água e da fonte da vida. Porque de que adianta você saber tudo de um poço e não ter um relacionamento com a fonte da água da vida? De que adianta você saber tudo de como explorar a água de um poço, mas você não ter relacionamento com a fonte da água da vida? Você sempre vai ter sede. E o que Jesus promete para aquela mulher: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Mas não é a sede de um copo de água que nós conhecemos. É a sede muitas vezes da solidão. É a sede muitas vezes da insegurança. É a sede muitas vezes de você precisar provar o teu amor através do amor de outros. É a sede muitas vezes de você precisar sempre extrapolar em algum comportamento para que você tenha afirmação do mundo. Quando você verdadeiramente tiver um encontro com Jesus na beira do teu poço, você nunca mais vai ter sede. Aquele que encontra Cristo não é a mesma pessoa. É um encontro que muda a vida. É um encontro que começa a escrever uma nova história. Por isso que o calendário do homem na terra, ele tem um corte. Ele tem um corte. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque eis que faço novas todas as coisas. Você precisa entender, amado. Você precisa alinhar a tua coluna espiritual hoje. Você pode estar se movimentando, você pode estar disponibilizado para o pastor, para a igreja, para o bairro, mas você sabe que tem uma área da tua vida que precisa de cura. Você sabe, e Jesus, ele quer mexer nela hoje. Ele quer mexer nela hoje, porque dela provém toda a fonte de vida para a tua vida. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho de Cristo não é band-aid. O Evangelho de Cristo não é remendo. O Evangelho de Cristo não é retalho. O Evangelho de Cristo não é provisório. O Evangelho de Cristo não é temporário. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus diz: o meu reino está dentro de vós, e o meu reino é eterno. Eterno. Oh, 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 aleluia. Oh, Senhor. Prioridade, prioridade, prioridade. Religiosidade aflorada, sem uma real transformação de vida, só propõe uma agenda de fuga. Você vai sempre ter sede. Hoje a gente veio aqui com uma palavra do céu para mexer na medula óssea da tua vida com Deus. E você sabe por quê? Porque quando o Senhor diz que é necessário passar por Samaria, Ele já sabia que aquela mulher estava lá. Mas escuta, e eu quero te dizer uma coisa. E o Senhor está aqui, meio-dia,
uma hora difícil. Sabe o que eu aprendo com essa hora? Aonde estão os nossos amigos? Quando a gente está sozinho no sol de meio-dia tentando não morrer de sede. Aonde estão os nossos amigos? Aonde estão os zap que não toca? Porque você vai meio-dia, enfrenta o sol, enfrenta de você passar o culto, porque naquele horário não é horário que ninguém estava olhando para o poço, e você tem sede. Mas porque você não consegue vencer áreas da tua vida, você se casou com as motivações erradas da tua vida com Deus, você tem bebido uma água suja, e você questiona a Deus e diz: Senhor, o Senhor é a fonte da vida, e por que eu não experimento dessa água? Por que muitas vezes, e eu converso isso muito com o pastor Marcelo, amados, o que Deus tem derramado sobre essa casa é inimaginável, é sem precedente. Eu me sinto constrangido. Eu chego em alguns lugares e eu vejo o caos instaurado, pessoas desesperadas, pessoas todas dentro da igreja desesperadas. E quando a bola quica no nosso campo, eu dou uma coçada na cabeça, eu falo: eu não estou vivendo nada disso não. Mas, não, morreu gente, foi. Mas sabe o que é? Quando o Senhor estabelece uma casa como essa, com propósito, com alicerce, com fundamento, nada nos abala. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós estamos firmes, fitos com os olhos em Jesus, firmados na rocha que é Cristo. Mas Ele precisa me dar tudo para que eu tenha esse relacionamento com Ele. Você não precisa de coisas de Deus, você precisa de Deus. E você tendo Ele, é muito maior do que as coisas que Ele pode te dar. Essa mulher, ela disse: eu quero essa água, aí eu não preciso mais vir aqui, está tranquilo. Eu vou tomar dessa água e não preciso mais passar por essa vergonha, minha vida resolve. Jesus falou: não, eu não quero te isentar do trabalho, eu quero mudar a motivação do teu trabalho. Será que Ele conseguiu? Será? No versículo 39, e nós lemos, aquela mulher ganhou Samaria inteira para Jesus, falando do encontro que ela teve com Ele. Será que ela conseguiu? Será que ela só falou de um Jesus que daria para ela uma água que ela não precisaria mais voltar? Não. Eu imagino aquela mulher chegando e dizendo assim: mas é você? Sou eu. E os seus maridos? Está resolvido. Eu encontrei um homem que agora posicionou a minha vida com Ele. E a partir do momento da minha vida posicionada com Ele, o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento com o meu patrão, com a minha empresa, ele vai derivar uma fonte diferente. Ele vai derivar uma fonte diferente. Tudo vai dar certo dali para frente. Vai ter aflição? Vai ter problema? Muitos. Talvez mais do que você tinha. Mas uma coisa eu te digo: quando chegar os meios dias da tua vida, quando você achar que não tem saída, quando você achar que tudo está terminado, você vai olhar para o lado. É que a gente está online aqui, e você vai ver um sentadinho aqui do teu lado, e ele só assim dizendo: era necessário, eu estou do teu lado, fica tranquila, quando todo mundo te abandonar, eu estou aqui. Pode ser meio-dia, pode ser dia 5, pode ser dia 20, pode ser dezembro, pode ser janeiro, porque uma promessa está na palavra de Deus, e Ele disse: pois eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está falando com gente aqui. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que você precisava desse alinhamento. Você sabe que muitas vezes o tempo de esperar uma promessa pode ter desalinhado a tua coluna espiritual. E às vezes você pode tentar comprar este tempo, remir este tempo com o serviço. Mas eu vim te dizer: o teu serviço não é moeda que rime o tempo. Não é moeda. Não faça isso. Talvez
Grande é a seara e poucos são ceifeiros. A gente pode ser que ainda perca mais gente. Mas eu tenho que pregar a verdade. Eu não posso te incentivar de acessar o coração de Deus pelo teu serviço. Eu tenho que te incentivar a olhar para o abraço de Maria com Isabel e você acessar o coração de Deus com o teu coração alinhado. E aí sim, Ele mudar e reposicionar a tua vida. E você voltar para fazer o teu serviço com o teu coração alinhado. O tempo desgasta. A Bíblia fala que um coração cansado, a espera demorada, enfraquece o coração. A palavra de Deus fala. E talvez você tenha promessas que você diz: Senhor, por que não? Por que não? Por que não? E o Senhor está dizendo: eu só quero pôr uma coluna no lugar. E você sabe que tem uma Samaria que você precisa passar. É necessário. Foi necessário Jesus passar por Samaria, porque existia uma samaritana que vivia lá, mas não estava lá dentro. Ela não vivia, ela vivia no terreno, mas ela não vivia na sociedade. E você sabe qual é a Samaria que você precisa passar. Eu sei qual é a Samaria que eu preciso passar. A tua prioridade hoje é pedir no Senhor uma revisitação da tua vida e do teu relacionamento com Deus. Essa é a tua maior prioridade. Um relacionamento de verdade. Um relacionamento que não tem interesse só pelo serviço, que você não vai mais precisar voltar lá para buscar água, não. Senhor, eu quero me relacionar contigo. Ainda que eu tenha que voltar para buscar água, se for de manhã, como todo mundo, eu venho. Se for meio-dia, eu venho. Se for de tarde, eu venho. Mas ainda que o serviço continue na terra, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me reposicionou. Eu sei quem corrigiu as minhas motivações. Eu sei quem fez agora eu casar com o relacionamento baseado no relacionamento certo. Eu sei, Deus, eu precisava disso, Senhor, eu precisava disso. Muito provavelmente, eu ouso dizer e conjecturar, os outros 5 relacionamentos dessa mulher, eles podem não ter dado certo, por uma motivação errada do coração dela. Porque não era fácil ser uma mulher tida na condição que essa mulher era. Ela era literalmente excluída. Então não se trata só de um controle da carne, de um desejo, mas de uma motivação errada que era muito maior do que ela. E ela teve uma oportunidade. Vamos chamar esses relacionamentos de oportunidade. Ela teve 2, ela teve 3, ela teve 4, ela teve 5. E ela já estava na 6ª oportunidade. A questão conjugal naquela época, ela fortalecia muito o indivíduo. Uma mulher que era estéril, nós conhecemos a história de Ana, uma mulher que era convidada para o casamento com o marido, aquilo era uma questão de honra. Então essa mulher, ela sofria de muitas questões, mas você vê, e uma das coisas que eu quero para poder finalizar aqui, ela menciona: acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço? Ela tinha um olhar na tradição, ela tinha um olhar na família. E no versículo seguinte ela vai dizer: nós vimos ele alimentando nossa família, os nossos animais. Irmãos, às vezes a gente está em motivações erradas, por questões tradicionais. Será que não é tempo da gente parar com tudo isso que está acontecendo aí fora e perguntar de fato ao Senhor como Ele quer ser adorado? Às vezes a gente repete um ciclo religioso. Nós experimentamos aqui nessa casa, o Senhor falando: tira essas cadeiras, monta a máquina de costura, porque agora eu quero, de vez de mãos levantadas, mãos estendidas. É dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa movimentação que nós temos, essa movimentação às vezes de uma agenda que nós temos, será que de fato ela gera intimidade? Quantos lugares não estão conseguindo dar sequência, porque parou a esteira, porque parou a movimentação? Será que existia movimentação, ou era uma dinâmica que acontecia tão automático que a gente imaginou que ela existisse? Não, irmãos, Deus não foi pego de surpresa com essa situação. A igreja do Senhor prevalece inabalada. O Senhor continua sentado à direita, à destra de Deus Pai,
no controle de todas as coisas. Você acha que o teu Deus está desesperado? Ele senta de noite e olha e chama assim: o nome dessa estrela é tal, o nome dessa estrela é tal. Ele conhece cada fio de cabelo, ele sabe a quantidade que tem. Ele faz assim, ele pega a água dos oceanos na concha das mãos. Ele continua no pleno controle. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Nós precisamos viver isso. É tempo de um alinhamento da nossa coluna espiritual, porque dela vai prover todas as coisas. Pode ser que a gente tenha uma caminhada com Cristo e a gente não seja a pessoa mais rica na terra do ponto de vista de bênçãos materiais, mas Deus, ele pode ter derramado dons inigualáveis sobre a tua vida. E às vezes a gente não valoriza os dons que veio do céu, porque a gente se sente fragilizado nas riquezas da terra. Não, ele disse que não nos faltaria ao filho que se posiciona, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe de tudo o que você precisa. O nosso Deus é um Deus de detalhes, irmãos. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Quantas vezes a gente pensa em algo e chega alguém e diz: pastor, eu não sei, eu estava aqui caminhando e eu senti no coração. Você vai olhar e fala: meu Deus, ele não estava perto de mim. E é como se Deus estivesse lá em cima: continua cuidando das minhas coisas, porque enquanto você cuida do meu reino, da minha justiça na terra, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E eu vou te dizer uma coisa: é muito melhor ser cuidado por Deus do que ser cuidado por você mesmo. É muito melhor você ser cuidado por Deus do que você ser cuidado por você mesmo. Mas uma coisa eu fecho aqui: essa mulher, ela se rendeu quando ele tocou na ferida dela. E ela disse assim, quando ele pergunta, e ela diz: eu vejo que tu és profeta. E é tempo dos profetas se levantar para reposicionar as pessoas que estão casadas com a motivação errada. E eu sei que Deus está falando com você. Você é um profeta que vai reposicionar essa geração. Você é um profeta que vai reposicionar a tua casa. Você é um profeta que Deus vai te usar para reposicionar o teu bairro, a tua família. É tempo dos profetas se levantarem. E para o profeta se levantar nesse tempo, ele vai ter ousadia do Espírito de cutucar nas feridas que precisam ser cutucadas, não com o objetivo de expor, mas com o objetivo de curar. Com o objetivo de curar. Quando você sofre um acidente, o enfermeiro, ele limpa, ele passa, aquilo borbulha, parece até que está tirando sarro da nossa dor. Mas aquilo é para que não cicatrize com a sujeira dentro, porque senão nunca cicatriza. Quantas feridas na nossa alma não foram tratadas, não foram limpas, não foram desinfectadas, e elas fecharam, mas elas continuam pulsando uma inflamação na nossa alma. Mas hoje eu vim aqui como um profeta de Deus, falar para essa igreja, falar para quem está assistindo: o Senhor vai abrir, vai limpar, para que feche e não tenha mais pus saindo, não tenha mais infecção saindo, e assim você poder voltar em Samaria e caminhar livre e ganhar toda aquela cidade para Jesus. Toda aquela cidade para Jesus. O teu passado não vai te acusar mais. Quem você foi, as decisões que você tomou, o que você fez, não importa. Uma vez que você tem um encontro com Cristo, você é uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. E eu tenho certeza que o Senhor falou contigo nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus tocou o coração de gente. E você sabe que Deus falou contigo. Que o Senhor possa, por sua infinita misericórdia e bondade, tocar o teu coração, ministrar, alinhar a tua coluna, para que você pare de sentir as dores que você não sabe de onde vem. Mas Deus está falando com você. Vem de uma coluna desalinhada que está sendo alinhada hoje. Deus em Cristo vos abençoe. Que a boa mão do Senhor e o amor dele possa te abraçar e possa te encontrar, sabendo que se você está sozinho, meio-dia, num poço, ele vai sentar do teu lado. Mas ele não vai deixar de te abraçar, de te amar, de te reposicionar. Por isso, nessa noite, você precisa priorizar Jesus na tua vida.
Se você lê e não entende, peça ao Pai que te revele. Se você ora e Ele não responde, busque com mais sede. Mas que você tenha experiências reais com Deus, na qual você lê esse livro, com Deus na qual você canta louvor. Que o Senhor possa lhe dar experiências reais. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.